Concurseiro e Nilda e concurseiro e Nildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos continuar a nossa aula aí, a aula 6 da Lei Orgânica do município de Itaperuna, aí no Rio de Janeiro. Galera, eu tava dando uma olhada aqui no edital e assim, eu prometi a vocês que eu ia colocar todos os pontos aqui do edital, mas o que que eu pensei? A banca, ela não vai colocar todos os assuntos que tá aqui, né? Que geralmente são 10 perguntas, 5 perguntas. Então, o que que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês tudo que é mais cobrado em prova, para você ler apenas aqui, pelo menos com a aula, né? A gente aconselha que o aluno leia a lei orgânica inteira. Mas a gente vai colocar os pontos que são mais cobrados de cada assunto. Eu não vou ler o assunto inteiro, né? Que a ideia não é que você se torne um expert em lei orgânica, não é que você dê aula de lei orgânica. A ideia é que você pegue os assuntos-chave e leve para a prova, beleza? Então eu vou passar aqui uma aula que a gente vai pegar os pontos aqui do edital. A gente vai falar hoje do Poder Executivo, né? Vai estar aqui nessa parte aqui. E aí eu vou dar uma pincelada em todos eles. Vou falar do Poder Executivo, do Conselho do Município, das infrações políticos administrativas, que isso cai muito, né? Da administração pública municipal. A gente vai passar, vai dar uma passada assim, bem resumida. Não é resumida porque eu quero limitar o estudo, é resumida porque geralmente é o que mais cai, é o que mais é cobrado, tá? Então eu vou passar aqui falando sobre um pouco de tudo dos pontos do edital, beleza? Então a gente vai começar falando aqui do Poder Executivo, mas antes da gente começar a falar, por gentileza, deixa o like aqui pro Titi, tá? Deixa o like aqui para ajudar na divulgação, deixa também aí o seu comentário no vídeo, né? E deixa também aí a sua inscrição no canal para você sempre receber as atualizações quando a gente postar uma aula nova. E não esquece aqui, ó, nosso Instagram aqui, ó, Instagram, só questões de concursos. Lá você vai ter material exclusivos, né? Vai ter depoimento de pessoas que foram aprovadas com o nosso material, com as nossas aulas. Vai ter também coisas relacionadas à minha aprovação em concursos, enfim. Então segue a gente lá para dar essa força também, beleza? Show de bola, maravilha. Então vamos seguir aqui. Ele vai dizer aqui no artigo 64. Não esquece que nosso material está aqui embaixo, tá? São 85 questões da lei orgânica, né? Se você chegou até essa aula, muito provavelmente você já sabe, porque eu falei em todas as aulas, mas o material continua aqui, ele está com valor promocional ainda, tá? Se você quiser 50 questões de português e 50 questões de informática, a gente faz um combo e coloca no valor promocional também. O meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, é só entrar em contato comigo, beleza? Então a gente vai entender aqui que o Poder Executivo são dois poderes no município, que a gente lembra, né? Que é o Legislativo e o Executivo. O Executivo, ele é exercido pelo prefeito. Então, eu já vi banca perguntando quem que exerce o poder executivo? Prefeito, você vai lembrar. Com funções políticas, né? Ele vai exercer lá as funções políticas, as funções executivas e as funções administrativas. Beleza? No artigo 65, ele vai dizer que o prefeito e o vice-prefeito são eleitos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, para cada legislatura, lembrando que uma legislatura equivale a 4 anos. Por eleição direta, não tem nenhum intermediador, em sufrágio universal, né, o seu direito de votar, e secreto, né, você não precisa falar para ninguém quem você está votando, até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores. Tá? Beleza. Dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos. Ok? Parágrafo único. As normas sobre a eleição do prefeito e do vice-prefeito serão estabelecidas na legislação eleitoral. No artigo 66, ele vai dizer que o prefeito e o vice-prefeito, eles tomam posse que dia? Dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, aconteceu a eleição no ano passado, o ano subsequente, no dia 1º de janeiro, ocorre, então, a posse, que aí é chamado de sessão solene, né? Em sessão solene aqui, tá ela aqui, ó, da Câmara Municipal, ou
se esta não estiver reunida perante a autoridade judiciária competente. Aqui no artigo 67, no ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito prestam compromisso de defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município, né? E observar as leis, promover o bem geral do município e exercer o cargo sob inspiração da democracia, legitimidade e legalidade. Então tem que ser nesses 3 pilares aqui, tá? Aqui no parágrafo 1 é do artigo 67, ó, tá? Se até o dia 10 de janeiro o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então eles perdem, né, o cargo. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito. Na falta ou impedimento deixa o presidente da Câmara Municipal. Então é nessa ordem, né? O prefeito assume, se o prefeito não assumir, o vice assume, se o vice não assumir, o presidente da Câmara assume. Ao tomarem posse e ao término dos seus respectivos mandatos, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constatada de ata, o seu resumo e registrado no cartório de títulos e documentos. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que ele for convocado para missões especiais e substituirá nos casos de licença ou vacância dos cargos. Isso é óbvio, né? O prefeito faltou, quem vai assumir é o vice-prefeito. Beleza. Ok. Aqui, essa parte aqui tá tranquila. Aqui ele vai falar das proibições, não é um assunto muito recorrente. A gente vai falar aqui dos conselhos do município, que faz parte aqui, ó, do conselho do município. Isso aqui é o edital, tá? Então a gente já vai aqui para uma parte importante. O conselho do município é o órgão superior da consulta do prefeito, criado por lei, e dele participam quem? O vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara Municipal, Procuradoria-Geral do Município, o Procurador-Geral do Município, que geralmente é o advogado do município, 6 cidadãos brasileiros, é aqui que a banca pega. São 6 cidadãos brasileiros, com no mínimo 18 anos de idade, sendo 3 nomeados pelo prefeito e 3 eleitos pela Câmara Municipal. Inclusive, essa pergunta tem no nosso material também. Todos com mandato de 2 anos, vedada a recondução e remuneração. Beleza? Show de bola. Então, além disso, membros, né, das associações representativas de bairros, por estas indicados para um período de 2 anos. Observe que isso aqui pode ser uma questão de prova, né? Sempre estude, você sempre vai fazer a leitura como se você fosse um criador de questões, né? Então assim você grava muito melhor, você vai perceber as palavras-chave. 2 anos vedada a recondução e a remuneração. Compete ao Conselho do Município pronunciar sobre questões relevantes de interesse para o município. Beleza? Ok. Da Procuradoria-Geral do Município não é muito recorrente, está no edital, mas não é muito recorrente. Aqui, das infrações políticos-administrativas. Ele não falou aqui, nessa lei orgânica, existe as infrações políticos-administrativas e existe as infrações penais, né? Ele só falou aqui das infrações políticos-administrativas. No artigo 86, as infrações políticos-administrativas do prefeito, isso aqui é questão de prova, já vi muita prova caindo isso daqui, tá? Infração político-administrativa é assim, o prefeito ele tem, por exemplo, se ele faltar mais de 15 dias no município, ele tem que pedir autorização para a Câmara para ele poder faltar mais de 15 dias. Se ele faltar, ele é penalizado político-administrativamente, né? Então ele vai ser julgado por quem? Ele vai ser julgado por quem? Pela Câmara Municipal, tá?
Aí tem leis orgânicas que falam que se o prefeito cometer um crime, né, no Código Penal, aí ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, você já fica sabendo. Por acaso você fizer a leitura de alguma coisa nesse sentido, você vai saber o seguinte: as infrações políticas administrativas, que são infrações internas, quem julga é a Câmara Municipal, tá? Assegurada a ampla defesa, ele vai ter, né, assegurada ali a ampla defesa, tudo que é feito dentro da administração, tanto funcionário público como prefeito, vereador, você tem direito a se defender. Não é geralmente não é uma situação arbitrária, né? Então você vai ter o direito de se defender. No qual seja acusado, observados entre os regimes de validade, o contraditório, a publicidade e o despacho ou a decisão motivados. Beleza? Administração Pública Municipal. Isso aqui também é muito importante. Artigo 87. A administração pública municipal direta, que é geralmente, aqui nesse caso, se tratando do município, prefeitura e câmara é a administração direta. A indireta é aquela autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, enfim. Ou fundacional, de ambos os poderes obedecerá aos princípios de quê? Da legalidade. Isso aqui é um princípio que todo mundo conhece, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. É o famoso... Aqui não tem o né? Que é o famoso LIMP, né? Travou. Dificilmente meu computador trava, mas travou. LIMP. Aqui tem um também que é de eficiência, né? Então, aqui só tem até Então, legalidade tem que agir dentro da lei, né? Impessoalidade, ou seja, eles não podem ter interesses pessoais. Moralidade, agir dentro da moral. E publicidade, todos os atos administrativos têm que ser públicos, né? Tem que ter ali uma certa publicidade dos atos. Beleza? Então, eles seguem esses princípios, né? Os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei municipal. Aí ele vai dizer que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Eu já vi banca, né, fazendo uma pegadinha aqui com esse... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Comer um pouco ali, né? Deixa eu ver aqui. Eu já vi banca fazendo pegadinha com essas palavras aqui, ó. A investidura do cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Então, para você investir em cargo público, tem duas formas. Ou você passa no concurso público, ou você é um cargo comissionado, que a gente fala, né? Que é o cargo de confiança, né? Então, você tem ali um cargo comissionado que não necessita de concurso público. Beleza? Mas nesse caso aqui ele está falando de pessoas que buscam a estabilidade. Então, se você busca a estabilidade, concurso público é a melhor saída, né? Porque aí você não sai. Dificilmente você sai. Tem como sair, mas dificilmente você vai sair. Cargo comissionado não. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, eles são de provas ou de provas e títulos. Tem um ou aqui, tá, galera? O ou não é adição, tá? O ou é uma coisa ou outra. Quando você estuda raciocínio lógico, você vai entender duas coisas. Eu tô frisando nisso aqui, porque isso aqui já caiu em prova. Provas, você faz uma prova, tá dentro. Ou você vai fazer a prova e tem que entregar os títulos, tá? Então tem um ou aqui. Porque tem banca que coloca assim: prévia em concurso público de provas e de provas e títulos. Não faz sentido nenhum. Tem que ter o ou. É esse ou aqui que quebra tudo, tá? Então, ou você faz uma prova e tá dentro, ou você faz uma prova e tem que entregar os títulos depois. Os títulos é como se fosse... vamos supor, você tirou 80 pontos na prova. Em nome de Jesus. E aí você foi lá e tem que entregar os títulos. Os títulos seria assim, a banca faz isso com você, né? Se você me entregar aqui o seu diploma de graduação,
eu te dou mais 5 pontos. Se você entregar o seu diploma de pós, eu te dou mais 5. Se você entregar aqui um curso de 300 horas, eu te dou mais 5. Então só aí já foi 15, você ficou com quanto? Com 95 pontos no geral. Então esses são os títulos, né? E aí tem títulos que são classificatórios e tem títulos que são eliminatórios, ou seja, os classificatórios, se você não entregar, não acontece nada, mas também você não pontua, as outras pessoas que entregaram vão pontuar e vão passar na sua frente. Os eliminatórios são aqueles que, se você não entregar, você é eliminado do concurso, tá? Beleza, então presta atenção nesse ou aqui, ó. Quando você estuda raciocínio lógico, você estuda que ou é uma coisa ou é outra. Ou você vai fazer só uma prova e tá dentro, ou você vai fazer a prova e ainda tem que entregar os títulos, tá? Beleza. Ressalvados as nomeações para cargo de comissão. Aqui ele está dizendo ressalvados o quê? Ele está dizendo, existe uma exceção, né? A investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público, mas tem uma exceção. Qual é a exceção? São as nomeações para cargo em comissão, que é aquela que eu falei, que é de livre nomeação e livre exoneração, declarados em lei municipal de livre nomeação e livre exoneração. Já está até escrito aqui, tá? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Todo mundo me pergunta isso daqui. Tiago, eu vou trabalhar só 2 anos? Não. Tiago, eu tenho 2 anos para ser chamado? Não, pelo amor de Deus. Calma, respira, calma. O prazo de validade funciona assim. Vamos supor que você passe no concurso. Primeiro, para você passar, você tem que estudar, quebrar a cabeça, bater a cabeça na parede, dar twist carpado, cambalhota. Você tem que fazer tudo para passar. Passou, beleza, você vai ser nomeado. Mas antes de você ser nomeado, o concurso tem que ser homologado. Então ele vai ser homologado. A partir do momento que ele é homologado, a partir desse momento é que começa a ser chamado as pessoas. Então você está ali, você passou, vamos supor, tem 10 vagas, você passou em 20º. E aí, tá chamando lá as pessoas, você tá acompanhando lá no Diário Oficial do município e tá lá fazendo um acompanhamento. Aí você percebeu que já chamou 10 pessoas. Eu falo, opa, já chamou 10, então vamos aguardar aqui dentro da validade do concurso. É aí que entra a validade do concurso, eu ser chamado. Mas aqui ele está dizendo que o concurso ele tem validade de até 2 anos. Não significa que todo concurso tem validade de 2 anos. Deixa eu ver se eu consigo ver no edital aqui, no edital de vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Prazo de validade do concurso, 2 anos aqui. O de Itaperuna tem 2 anos. Tá vendo? O de Itaperuna tem 2 anos de validade. Mas não significa que todos os concursos têm validade de 2 anos. Tem concurso que tem validade de 1 ano. Tem concurso que tem validade de 6 meses. Tá? Então fica atento a isso. Ela pode ir até 2 anos. Então vamos supor, você está fazendo um concurso que tem validade de 6 meses. Ele vai ser prorrogável uma única vez por igual período. Então ele vai ser prorrogável por mais 6 meses. Então a validade total desse concurso, né, vamos botar aqui, ó, 6 meses. A validade total desse concurso é de 1 ano. É de 1 ano. No caso de um concurso que tem uma validade de 6 meses. Se ele tiver uma validade de 1 ano, Thiago, se ele tiver a validade de 1 ano, ele vai ter por igual período mais 1 ano, então ele tem 2 anos no total. Tá? Beleza. Se ele tiver validade de 2 anos, Thiago, então ele vai ter mais 2, totalizando 4 anos no total. E se ele tiver 3 anos, Thiago, de validade, 3 anos não dá. 3 anos não dá, porque a validade dele é de até 2 anos. Tá? Então, sempre um concurso ele tem validade de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, até 2 anos. Pode ter 6 meses? Pode. 1 ano e meio? Pode. 1 ano? Pode. 2 anos? Pode. 2 anos e meio? Não pode. Ele pode até 2 anos. Tá? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e de títulos. Ó, e já colocou errado aqui, tá vendo? Em concurso público de provas e títulos, tá vendo? Será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos na carreira. Então, durante o prazo de validade, né? Durante o prazo no edital, aquele que é aprovado em concurso público será convocado com prioridade. Durante o prazo improrrogável. Beleza?
Então, aqueles que foram aprovados em concurso anterior serão, né, chamados primeiro, claro, né? Não tem sentido nenhum isso. O limite de idade para admissão no serviço público será de, no mínimo, 18 anos. Posso fazer a prova com 17 anos? Pode, mas quando você tomar posse tem que ter 18. Tá? A idade para admissão em serviço público, 18 anos. Vedado o estabelecimento de limite máximo. A convocação do aprovado em concurso público dar-se-á mediante publicação oficial e por correspondência pessoal. Então, se você for aprovado, você seu nome vai sair no Diário Oficial, né? Você vai ter que acompanhar depois da homologação do concurso. Você entra no site da prefeitura, no caso de um concurso municipal, tá, galera? Você entra no site da prefeitura e verifica lá se no Diário Oficial já foi homologado e se já estão sendo convocados os aprovados do concurso. Vai estar escrito lá, concurso X aprovados, sendo nomeados e BBB, bobobô, beleza? Ou por correspondência, você pode receber uma carta também, tá? O candidato aprovado em concurso público, na data da admissão, não tiver completado 18 anos, cederá a vez ao classificado seguinte, não perdendo, contudo, a sua condição de aprovado durante o prazo de validade do concurso. Então, né, se você não tiver completado 18 anos, você vai ceder a vez ao classificado seguinte, você também não vai perder a sua condição de aprovado, né? Então, durante o prazo de validade, se você completar 18 anos dentro desse prazo e você for chamado, aí sim você entra, beleza? A classificação em concurso público dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegurado o provimento do cargo no prazo de validade do concurso fixado no edital, contado da homologação do concurso. Foi aquilo que eu falei. A classificação em concurso público dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegurado o provimento do cargo no prazo de validade do concurso fixado no edital, contados da homologação do concurso. É aquilo que eu falei, né? Primeiro você vai ser aprovado e aí você vai verificar qual é a sua colocação. Se você passou dentro do número de vagas, muito provavelmente você vai ser chamado primeiro, né? Claro, primeiro é chamado primeiro, segundo e assim por diante, depois da homologação, né? E aí sim, se por acaso acontecer de você ficar numa posição, né? Tem gente que passa em concurso, galera, tem 10 vagas, tem gente que passa em 100, posição 100, e é chamado. Claro que não é de imediato, né? Mas é chamado. Por quê? Dentro desse período de validade pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer que a pessoa se aposentou e aí tem pessoas que precisam entrar. Pode acontecer que alguém pediu exoneração. Pode acontecer que alguém faleceu. E aí eles deixam essas pessoas que a gente chama de cadastro de reserva. Então, mesmo que você passe num concurso numa posição que seja fora do número de... Também não pode ser lá aprovado em milésimo, né? Pelo amor de Deus. Aí é muito difícil você ser chamado, né? Mas se você passou ali, pelo menos nos 100 primeiros, é muito provável que você seja chamado aí no momento que acontece a homologação. É claro que tem gente que não é chamado de imediato, mas você pode ser chamado dentro da validade do concurso, porque pode acontecer todas essas coisas aí, beleza? A contribuição espontânea efetuada para o servidor a favor do sindicato da classe será repassada ao sindicato até o 8º dia do referido desconto. Bom, aí tem um inciso aqui que é muito importante também, que geralmente cai muito em prova também, que é o inciso 15, né? Então, o inciso 15 é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ele está dizendo o quê? Que é proibido acumular um cargo público. Por exemplo, se você trabalha como agente administrativo de manhã e quiser trabalhar como analista administrativo de tarde em outro lugar, é proibido. Você não pode exercer 2 cargos, que ele chama de acumulação remunerada. Tá? Você não pode deixar isso acontecer, tá? Exceto, existe uma exceção, ou seja, existe a lei ela permite, né, que se tiver compatibilidade de horário e você tiver 2 cargos de professor, aí sim você pode acumular. Então, você pode trabalhar numa escola de manhã e trabalhar numa escola de tarde. Aí você pode acumular os 2 salários. Se você tiver também um cargo de professor
com outro técnico ou científico também. Então você pode trabalhar numa escola de manhã e numa faculdade, você pode ser um cientista numa faculdade à noite, enfim, você pode acumular também esses dois cargos. Dois cargos privativos de médico também podem ser acumulados com o cargo, né, que você exerce, tá? Então isso aqui também é um assunto importante, beleza? Ok. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui relevante. Isso aqui já... Aqui, vamos falar da estabilidade. Então, artigo 95. É estável, isso aqui é um assunto importante também. É estável após 2 anos. Aqui tá 2, tá, galera? Mas não é estável 2 anos. São 3 anos, tá? Se a banca colocar 3 anos, pode marcar 3 anos. Se a banca colocar 2 anos, pode marcar 3 anos, tá? Pode marcar 3 anos. Ah, Thiago, mas se eu marcar e a banca escolher que 2 anos é que tá certo, aí você vai na lei. Existe uma nova lei que a estabilidade é adquirida após 3 anos, tá? Ah, Thiago, mas se eu... porque assim, eu sempre friso isso para você ficar bem respaldado, né? Vamos supor que você marque 2 anos. E aí a banca diz que você tá certo. Beleza, você marcou 2 anos. Aí você acertou, né? Aí vai alguém e entra com recurso e fala assim, não são 2 anos, são 3 anos. E aí aí a banca vai acatar, porque a banca não pode ir contra a lei. Ela vai acatar e aí você foi lá e perdeu a sua questão que estava correta. Se você marcar 3, mesmo que a banca fale que 2 anos está errado, que 2 anos está certo, você pode entrar com recurso e aí você conseguir essa... Eu já vi vários alunos, centenas de vários alunos, entrando com recurso e ganhando e fechando legislação, tá? Então fica aí atento a isso daí. É estável após 3 anos, claro. Eu falo isso porque eu estou falando dessa parte aqui, tá? Eu não estou falando da legislação completa, estou falando dessa parte. Se você quiser marcar 2 anos, Brasil, não tem problema. Eu marco 3 anos sempre. Se a banca falar que 2 anos está certo, eu entro com recurso, ela muda. E aí, se você já marcou 2 anos, não tem como você entrar com recurso, porque você já marcou a questão errada, beleza? De efetivo exercício, servidor público nomeado em virtude de concurso público. Então, aqui, ó, só é estável quem é nomeado em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de ou sentença judicial transitada e julgado. O que é transitado e julgado? É quando não cabe mais recurso nenhum. Não tem como ele recorrer mais. Já foi transitado e julgado, já foi julgado, não tem mais como recorrer. Ou processo administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD, né? Em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, só 2 formas você perde o cargo público. Ou uma sentença judicial transitada e julgada, né? Ou seja, não cabe mais recurso, ou algum processo administrativo. Por exemplo, se você faltar 30 dias consecutivos, sem justificativa, você é demitido, tá? Você é demitido do cargo. E aí vai entrar aquela coisa, né? Porque você tem direito aqui, ó, à ampla defesa. Vai entrar aquela coisa, né? Que você foi demitido, mas você pode se defender. Não, eu faltei 30 dias porque eu estava internado, moro sozinho, não tem como enviar o comprovante. Tá aqui todos os meus comprovantes. Aí você vai se defender. Aí, no caso, se você se defender e for absolvido, você não perde o cargo. Aqui é uma situação em que você perde o cargo de 2 formas. Ou você cometeu um crime, né? Uma sentença judicial, ou você cometeu uma infração administrativa. Que aí, nos 2 casos, no caso lá, na sentença judicial você tem como se defender também, e no PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, você também tem direito de defesa. Então você só perde o cargo dessas 2 formas, tá? O cargo, você é estável, mas o cargo não é vitalício. Então você pode perder o cargo por insubordinação. Tem tudo no Estatuto do Servidor, inclusive. Isso aqui, inclusive, tem no Estatuto do Servidor também, tá? Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor público estável será reintegrado. Reintegração é o que a gente chama de ato de provimento, né? Reintegração é um ato de provimento. Por quê?
Porque quando você está respondendo o processo, você responde fora do seu cargo. Isso aqui você estuda em Estatuto do Servidor, tá? É um ato de provimento. Então, quando você está respondendo aquele processo, você responde fora do cargo. Quando você é absolvido, que dá tudo certo, você volta para o cargo. Então, você é reintegrado ao cargo. Então, você está provendo o cargo novamente, que temporariamente você deixou de exercer, tá? Então, por que é reintegrado? Por que é reintegração? Porque você está voltando para o seu cargo e aí por isso que é um ato de provimento. Aí a gente teria que estudar sobre atos de provimento lá em Estatuto do Servidor. Só estou passando aqui, né, um apanhado geral. E o eventual ocupante da vaga é reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então aqui ele está dizendo que é sem direito à indenização. Alguns estatutos dizem que você recebe tudo retroativo, mas aqui ele está dizendo que você não recebe nenhuma indenização. Aí você vai ser aproveitado em outro cargo, pode ser que seu cargo tenha sido extinto, né? E aí quando você voltar ao cargo já não existe mais, então você pode ser aproveitado em outro cargo, né? Ou posto em disponibilidade. Disponibilidade é quando você fica em stand-by, em casa, sem trabalhar. O cargo, né? Aí a administração pode te aproveitar depois. Você está lá em disponibilidade, é como se tivesse. É assim, a administração vai deixar você ali em disponibilidade, porque seu cargo foi extinto, né? E aí ela pode fazer duas coisas. Ou ela pode, no caso de cargo extinto, não tem para onde correr, né? Mas ela pode, tipo, te aproveitar em um cargo que seja compatível com o que você fazia antes. Aí ela pode fazer, é o que a gente chama de aproveitamento. Isso você estuda também em Estatuto do Servidor. Extinto o cargo, ele está dizendo aqui, ó, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, foi o que eu acabei de explicar. Disponibilidade remunerada, você fica recebendo o salário mesmo sem trabalhar, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, tá vendo? Aproveitamento, inclusive, também é um ato de provimento. O servidor em disponibilidade fará jus à remuneração integral pelo prazo máximo de 1 ano, período em que será obrigatoriamente reaproveitado em outro cargo ou função equivalente. Beleza, vamos falar aqui um pouquinho de aposentadoria, que isso aqui também é um assunto bem legal. Eu vou finalizar aqui com a aposentadoria. Não vou finalizar com a aposentadoria não, a gente ainda vai falar de um assunto que é importante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É com relação aos tributos, que também é muito cobrado. Ele vai falar aqui, ó, dos tributos municipais. Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula. Eu vou falar sobre essa aposentadoria aqui, que é até aqui, ó. É até aqui a linha D, que também é um assunto muito legal. É um assunto recorrente, que cai muito. E aí depois a gente finaliza com esses tributos. Aí seria a última aula, tá? Que aí os tributos é um assunto muito recorrente em prova. Beleza? E aí eu falo o seguinte, leia só os pontos que tá no edital, tá, galera? Leia tudo que tá no edital ali. Então, vamos lá, da aposentadoria. O servidor público, ele vai ser aposentado. Ele tem 3 formas de ser aposentado. Ele vai ser aposentado. Lembrando que se você estiver gostando dessa aula, deixa o like pro titio aqui. Não esquece não. Aperta o dedinho ali, é de graça. Não paga nada. O titio tá aqui fazendo as aulinhas para vocês aí, bonitinho, tranquilo, sem medo de ser feliz, né? Pelo amor de Deus. Também deixa o comentário aqui pro titio e também deixa a sua inscrição no canal, porque isso ajuda também a crescer a nossa comunidade. O servidor público, ele vai ser aposentado de 3 formas. Ou ele vai ser por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, proporcionais nos demais casos. Ok? Beleza. Compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 70 anos de idade. Essa lei mudou também, tá, galera? Essa lei mudou, agora não é mais 70 anos de idade, agora é 75. Tiago, posso colocar 70? Pode, é só conta e risco. Eu coloco 75 sempre, tá? Eu vou colocar sempre o que está atualizado. Agora, eu sempre aconselho, né? Eu faço isso, eu sou doido, eu faço isso.
eu sempre aconselho você ter discernimento na hora de escolher a questão, tá? Aqui eu estou passando uma informação atualizada, beleza? Show de bola. Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, aos 75 anos de idade, aqui está 70, eu vou ler 70, tá? Aos 70, ou seja, obrigatoriamente você se aposenta aos 70 anos de idade. Claro que a atualizada está 75. Com proventos proporcionais. Isso aqui que a banca gosta de perguntar. Você vai ser aposentado compulsoriamente com integrais ou proporcionais? É isso aqui, essas palavrinhas que ela pega você. E voluntariamente. Agora, voluntariamente é quando você escolhe se aposentar. Mas existem 4 regras para você se aposentar voluntariamente. Quais são as regras? Aos 35 anos de serviço. Se você completar 35 anos de serviço e for homem, você pode se aposentar de forma voluntária. Agora, se você completar 30 anos de serviço e for mulher, você também pode se aposentar. Com proventos o quê? Integrais. Ou seja, com pagamento integral. Segunda forma, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério. O que é magistério, Tiago? O que é magistério, pelo amor de Deus? Ensina a nós. Aqui, ó, magistério é o que eu estou fazendo aqui. Professor, tá? Se professor, já está escrito aqui, e aos 25, se professora, com proventos também integrais. Então, olha, 30 anos de serviço, só um momento. Então, vamos voltar aqui, né? Então, se professor, efetivo exercício, 30 anos sendo professor e 25 anos sendo professora do sexo feminino. E também, né, com proventos integrais. Lembre dos proventos integrais aqui. Então, 35 anos de serviço, provento integral. 30 anos de serviço, 35 anos se homem, tá? 30 mulher. Aí, professor, 30 anos e 25 anos se for mulher. Beleza? Com proventos integrais. Também pode voluntariamente aos 30 anos de serviço. Aqui é diferente desse aqui, que é 35 anos. Se homem, e aos 25 anos com proventos proporcionais. Aqui é proporcional. Então, é aqui que pega. 35 anos de serviço se for homem com proventos integrais. E 30 se for mulher com proventos integrais. Aqui é 5 anos a menos. Você pode se aposentar voluntariamente 5 anos a menos se você completar 30 anos de serviço. E mulher, 25 anos de serviço. Só que os proventos são proporcionais a esse tempo. E também aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais também ao tempo de serviço. Beleza? Então, a gente fica por aqui. A gente vai voltar com uma última aula que a gente vai falar dos tributos municipais, que também é assunto muito recorrente em prova, e a gente finaliza, tá? Se vocês quiserem, né, que eu dê aula de algum outro assunto, deixa também nos comentários, que a gente verifica a possibilidade e também dá uma outra aula, né? Ao invés da última aula, a gente dá mais uma aula e aí a gente fecha isso daí. A gente fecha o edital completo, né? Com os assuntos que são mais cobrados, é claro. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço. Não esquece de dar o like no vídeo e seguir a gente no Instagram.